Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandro Rocha e estou aqui para começar mais uma livezinha de domingo. Deixa eu fechar aqui o áudio. Estamos ao vivo agora, domingueira, 8h32 aqui na América e no Brasil, 9h32. Sejam bem-vindos, preparem a xixicota, que hoje o assunto vai ser bem interessante. Antes de mais nada, você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixa o seu like, compartilha, seja membro aqui do canal, que dentro em breve estaremos fazendo as lives restritas para os membros aqui do canal e para o grupo dos escolhidos, o nosso grupo fechado lá do Telegram, cujo link também se encontra abaixo aqui na descrição. E você que é membro aqui pelo YouTube, já pode pegar o seu link direto lá na comunidade. Tem uma aba exclusiva para vocês que eu já deixei ali o link para que vocês pudessem entrar automaticamente no grupo Os Escolhidos. Pessoal, antes de começar a live, vamos falar um pouco sobre esse caso que estourou hoje aí lá no Rio de Janeiro, sobre essas 3 pessoas que foram pegas, né, suspeitas do envolvimento direto com a morte da Marielle Franco, né? Esse é o tipo de caso que, desde que ele aconteceu, eu dei uma estudada forte nele. Por quê? Porque esse caso, eu me recordo bem, porque no dia que aconteceu isso, estávamos eu e mais uns 5, 6 amigos na casa de um outro amigo lá na Barra, porque nós estávamos se preparando para ver o jogo do Flamengo na Libertadores. Era uma noite que estava chovendo um pouco, né? E aí, no meio da transmissão, entrou o ao vivo lá da Globo dizendo do episódio, né? Um episódio cruel, um episódio realmente muito triste, delicado demais, e que durante alguns bons anos ficou essa incógnita dos mandantes, de quem foi, quem não foi, etc. Mas o fato a ser observado nesse caso da Marielle é que, quando você tem um parlamentar, né, uma vereadora, ou um deputado, ou um senador, o que seja, automaticamente esse crime ele vai repercutir no mundo inteiro, que foi o caso da Marielle. Ainda mais com as pautas que ela era envolvida e defendia, né? Então, o crime tomou uma proporção mundial na época, e era óbvio que ia acontecer isso. E aí começou a se especular uma série de coisas, né? Uma quantidade enorme de especulação. Esses nomes que foram pegos hoje são considerados ainda suspeitos, né, pelo que eles estão falando, mas o fato mais interessante é a do delegado que apareceu, né? Porque o delegado foi nomeado um dia antes pelo Braga Neto, que na época era o interventor. O Rio de Janeiro estava passando por uma intervenção, ou o Brasil, não recordo, estava um salseiro do caramba. E aí ele foi nomeado e esteve com a família da Marielle, né, na época. Enfim, e isso aí, provavelmente, essa semana vai explodir com mais algumas coisas, né? Teve um episódio também na época do porteiro lá do condomínio do Bolsonaro, que disse que naquele dia, o cara fez uma cagada, quase que embucha aí no Bolsonaro, uma parada que não tinha nada a ver com ele. Pelo menos foi isso que a investigação mostrou. Mas deu uma repercussão danada.
E naquela época também o clima estava mais pesado, então queriam embuchar no Jair a qualquer motivo, né? Um problema, e depois foi verificado que o porteiro fez a cagada lá. Enfim, porque o Rony Lessa ele morava no mesmo condomínio que o Jair morava, né? Então tinha toda uma atmosfera ali contrária. Mas o que a gente vai conseguir agora identificar é que essa nomeação do delegado, um dia antes, é que vai dar o problema. Tem algum. Isso ainda vai desdobrar para muita coisa aí, enfim. E a gente não tem jeito, né? A maneira como foi, a maneira como aconteceu, é normal, porque hoje a ex-esposa da Marielle é vereadora no Rio de Janeiro, né? E a irmã da Marielle é ministra. Então, a pressão que vai se dar sobre isso vai ser cada vez maior, e agora com esses 3 suspeitos, né, estão sendo considerados como suspeitos, depois da delação, tem muita lenha aí para esticar a corda nesse caso. E esse caso precisa ser desvendado, precisa ser resolvido, porque, repito aqui, é uma situação extrema que bota realmente a vulnerabilidade de tudo por conta do exercício da função de um parlamentar. Não pode esquecer que todas as pessoas que votaram na Marielle, na época, escolheram ela para ser a voz das ideias que ela representava. Então, a cobrança, meu amigo, é muito grande mesmo. Bom, tomara que tudo isso aí venha, venha a ser resolvido, porque realmente foi um negócio bárbaro. Bárbaro, bárbaro. E a gente, é óbvio que a gente acaba lendo as coisas mais absurdas que a gente nunca imaginou que fosse ler, né? Nunca imaginou que fosse ler, né? Durante aquele processo e ainda hoje, né? Pessoas que, por conta dessa loucura, dessa coisa demoníaca que é a idolatria política, acabam falando coisas que você, escrevendo coisas que você nem imagina, né? Como, né? Você não imagina que aquilo ali poderia ser uma coisa. Uma pessoa pode fazer uma coisa dessa. Mas, enfim, vamos torcer agora para que o negócio resolva e, e que as coisas sejam elucidadas, não é isso? Vamos embora, vamos começar a live de hoje. A live de hoje vamos falar da ilusão. A hora, né, de você desprogramar é agora, né? E eu fico pensando aqui, e essa live de hoje é uma live bem específica, porque eu queria trazer vocês para um lugar onde eu me encontro, e eu digo para vocês que nesse momento a escolha vai ser de cada um, porque, como eu disse na live passada e acabou passando um pouco batido, eu queria ter aprofundado um pouco mais. Nós já estamos com o joio e o trigo bem grande, bem grande, bem grande, né? E o joio e o trigo estando grandes, nós já conseguimos identificar quais são as características de um lado e de outro. Por exemplo, nas relações normais que nós temos hoje, na nossa vida cotidiana, nós conseguimos identificar prioritariamente a maldade humana muito tranquilo, né? A gente consegue observar, numa, principalmente na internet, nós conseguimos identificar a maldade humana explícita, né? Então, a forma como as pessoas interagem na internet já demonstra quem é joio e quem é trigo. E eu não digo a separação de joio e trigo pelo aspecto da concordância.
Por quê? Porque se nós vivêssemos num mundo onde todo mundo concorda, todo mundo pensa igual, seria um saco. Seria um saco, né? Mas nós estamos aqui em comunidade, porque, primeiro de tudo, e esse é o ponto mais interessante desse lugar que eu quero levar vocês essa noite. Se você for parar para pensar no sentido da sua existência, no sentido da sua vida, eu pergunto para você: o que você veio fazer aqui nessa terceira dimensão? Você já parou para pensar sobre isso? Porque tem aquele dilemazinho que fala que dentre não sei quantos bilhões de espermatozoides, você foi o escolhido para poder fecundar o óvulo e vir para cá. Essa é uma visão de fato científica, mas eu quero aprofundar um pouco mais. O Lulu Santos tem uma música chamada Eu Não Pedi para Nascer, Eu Não Nasci para Perder, Nem Vou Sobrar de Vítimas das Circunstâncias. Nem eu e nem você pedimos para nascer, correto? Agora, dentre dessa atitude de pedir para nascer, nós podemos também, por uma outra linha, identificarmos que nós nos fomos voluntários nessa escolha para a gente poder estar aqui. Agora, depois que a gente nasce, lá do ventre da nossa mãe, a gente começa uma vida que, desde aquele marco zero, do dia 1 da nossa vida, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, os nossos bisavós estão apenas repetindo um mesmo padrão. Então, dentro desse padrão de repetição, muito provavelmente nós iremos receber do nosso pai e da nossa mãe a mesma influência que ela recebeu do pai dela e do avô dela, do pai dela e da mãe dela, dos meus avós. Então, existe uma roda de conformidade de um padrão da terceira dimensão que é passado de pai para filho, e aí é onde começa a grande ilusão da vida. Aí que começa a grande ilusão da vida. Porque ao longo desse percurso, nós vamos recebendo estímulos, conceitos, sistemas de crença, visão de acordo com a visão de alguém, opinião de acordo com opiniões formadas por alguém que já passou, e no caso os nossos pais foram os primeiros que nos influenciaram para isso, e se você é adotado, não importa, a influência de quem o adotou vem carregado também para trás de uma mesma influência que ele recebeu de alguém, e assim sucessivamente. Nesse aspecto de formação, em hipótese alguma, houve o conceito de faça perguntas, crie questões, questione as situações, faça com que as suas questões sejam respondidas. Mas durante esse percurso, principalmente na idade infantil, em alguns momentos, eu ou você foi pego, né, de alguma forma, falando sozinho com amigos imaginários. Quem já teve essa experiência? Né? Da sua mãe, do seu pai chegar, de repente, com do lugar onde você estava ali, e aí você está falando com alguém, sua mãe está falando com quem? Aí você é meu amigo aqui, não sei o quê, bababá. Isso é muito comum entre as crianças. Muito comum. E eu me recordo que eu, na minha infância, eu tinha uma percepção de que os móveis
cresciam. Era uma coisa estranha que acontecia comigo, e era uma percepção anormal dentro da minha idade, dentro daquela situação que eu vivia ali. Mas o fato é que eu recebia também influência do ciclo familiar, das questões de crença, das questões de pensamentos, conformidade, etc. E aí eu entendo que o primeiro desafio nosso dentro dessa trajetória aqui na terceira dimensão era entrar no processo de desprogramação desse programa, que já é um programa que vem de pai para filho, é um programa hereditário, prioritariamente, né? Ele vem de pai para filho, e você vai aderindo sem querer aderir, mas por uma imposição do meio onde você vive, porque se você começa a caminhar desde cedo com um grupo de pessoas, a probabilidade de você repetir o comportamento, a probabilidade de você repetir um padrão daquele grupo é muito alta, ainda mais quando você é criança. E o primeiro desafio começa justamente ali. Bom, como eu vou desprogramar algo que eu estou recebendo desde a minha infância, desde os padrões da minha família, de mim para trás? Vou rodar uma xixicota aqui. E aí começa o desafio. Aí você vai para a fase da juventude, da pré-adolescência, da adolescência, da juventude. Na pré-adolescência, na adolescência e na juventude, se você vier de uma família como eu vim, o que vai acontecer? Porque a minha família, a característica da minha família, ela não era uma característica de, de pessoas que tinham um hábito de práticas espirituais, vamos dizer assim, né? Falando práticas espirituais para não ficar uma coisa direcionada a católicos, evangélicos, não tinha nada. Tinha Bíblia na sala, aberto no Salmo 91. Provavelmente isso era um padrão muito comum nas casas, e que às vezes eu lia, mas eu não tinha a menor ligação com a espiritualidade e nem tampouco com Jesus. Nem tampouco. Mas era uma família, estatisticamente, que se dizia católica, né? Como muitas pessoas se auto-intitulam no Brasil. Ok. Dentro desse percurso familiar, uma das irmãs da minha mãe, a minha tia Silvia, que está viva até hoje, ela foi a primeira dentro da família que enveredou por esse lado espiritual. Na Igreja Católica foi aonde eu conheci a renovação carismática católica, que você já sabe da minha história, né? Então, a partir daquele momento, o fato dela estar numa situação diferente do habitual de toda a minha família, ela já passa a quebrar um padrão e acrescentar uma outra coisa na vida dela. Só que essa segunda fase, ela também pode se tornar uma grande armadilha. Por quê? É como se a vida fosse o grande desafio de todo ser humano, e para mim é. Porque dentro das expressões espirituais, estou falando isso porque aqui nós temos espíritas, umbandistas, católicos, protestantes, etc. Isso serve para qualquer uma dessas vertentes. As religiões e as situações espirituais, elas promovem dentro de nós também um padrão muito bem plasmado por aqueles que consolidaram isso para a população e para a sociedade como um todo. Tanto é que,
Quando você tem um encontro espiritual, seja ele com quem for e com que vertente for, você passa a ser uma outra pessoa, entre aspas, ou melhor, os seus comportamentos começam a ser reavaliados por você, e por conta daquela espiritualidade, você começa a fazer um paralelo. Bom, eu posso melhorar, porque a espiritualidade, prioritariamente falando, ela deve ser para nós um motivo de melhora a cada dia. Não é isso? Então ela vem para, ou deveria vir, para nos impulsionar para algo maior. Mas o que eu penso é que o algo maior que ela deveria nos impulsionar seria prioritariamente nos levar à pergunta-chave: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? São 3 as perguntas que vão modificar o panorama nosso dentro dessa existência na terceira dimensão. Mas elas não promovem isso. Elas promovem um proselitismo na qual eu, sabedor dessa necessidade de evolução, eu vou me moldar a uma outra característica e vou ficar ali plasmado dentro de uma realidade que eu não tinha, agora eu tenho, com uma falsa ilusão de que agora eu sou uma pessoa muito mais espiritual e etc., o que é uma grande mentira. Então, quer olhemos para a direita ou para a esquerda, estamos programados desde lá de trás. Tem até aquela música da Pitty, né? Adorável chip novo, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Essa música ela é uma música muito interessante porque ela fala sobre esse condicionamento que todos nós acabamos passando por conta de coisas passadas de pessoas para nós, e de familiares para nós, etc, etc, etc. Só que aí, quando a gente chega na fase da juventude para a fase adulta, muitas pessoas relatam um episódio de distúrbio neurovegetativo, síndrome do pânico e uma série de doenças psicossomáticas. E muitas dessas anomalias físicas têm a ver com o desencontro entre a minha essência de ser humano, o que eu vim realmente fazer aqui, e o meu não entendimento de quem eu sou. E aí dá o conflito. E aí deságua num comportamento completamente dicotômico, onde na juventude, você pode reparar que é sempre ali na fase da juventude, na fase adulta, a tendência maior é a gente enveredar pelo caminho dos vícios, dos prazeres, das recompensas mais rápidas e fáceis. Porque passa a ser basicamente um atalho, né? E o pelo não entendimento. E quando a gente olha muitas vezes para a nossa família, eles tampouco entendem isso que a gente está conversando aqui. Então não tem para onde você ir. Só tem uma opção possível: o mergulho para dentro. As perguntas. E aí eu faço um recorte. Eu separei essa live hoje com muito carinho para você, porque eu lembrei de coisas que aconteceram na minha vida e que fizeram completa diferença nessa trajetória. Eu me peguei lembrando de vários episódios diversos. Nós morávamos lá no Complexo do Lins, no apartamento que hoje é da minha mãe, ainda está lá o apartamento, que agora é meu, né? E eu abri a janela do quarto andar, lá no BNH são 4 andares, né? A gente morava no quarto andar, e foram inúmeras vezes que eu abria a janela e a lua estava gigantesca na minha frente, e eu ficava ali na janela, e eu contemplava a lua, contemplava as estrelas, e pegava um caderno e começava a escrever coisas. Eu tenho que achar esse caderno. Porque toda vez que eu vou lá no BNH e vou na casa da minha mãe, ainda me dá uma coisa bem
bem complicada, né? Quem perdeu já mãe e pai sabe do que eu estou falando. Mas eu preciso achar esse caderno. Esse caderno é fundamental para mim porque eu me recordei há pouco tempo sobre ele. E eu tenho certeza que se eu abrir ele agora e ler o que eu escrevi, vai bater certinho com o que eu estou vivendo hoje na minha vida. Ou seja, o meu eu, o meu ser, interiormente, ele já se conectava com algo maior naquela época, mas eu não tinha o discernimento de saber o que era. O que era, o porquê que eu estava contemplando. Eu me recordo que dentro da minha roda de amigos, eu sempre fui a pessoa que trazia mais coisas conscienciais, o que não era um padrão dentro da minha galera. E eu me recordo, um dia que eu estava junto com a minha galera, no meio de um grande pagode, de repente eu me levanto e falo, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Eu preciso ir embora daqui, eu preciso... Me veio uma sensação e ali foi desencadeando a época que eu tive pânico. Eu olhava para as pessoas, parecia que eu estava totalmente desencaixado e eram amigos, eram pessoas queridas, mas não tinha a ver com elas. Tinha a ver com o meu momento da ruptura. E ali deu o choque, porque como eu lá naquela fase da identificação fui muito radical nas outras coisas, então eu mergulhei fundo na lama e depois veio o choque da consciência. Então bateu uma coisa com a outra, deu brate. Porque existia uma programação que eu precisava desprogramar. Estava muito enraizado, estava muito cauterizado dentro da minha vida. E quando eu chegava em casa e olhava para um lado e para o outro, não tinha com quem dialogar sobre isso. Não tinha com quem compartilhar sobre isso. Porque dentro da sociedade que a gente está vivendo, dentro do padrão dessa terceira dimensão, 95% está plasmado dentro de um comportamento e a ideia é que você fique dentro dele para poder repetir o padrão. Esse é o ponto. E isso aconteceu comigo. Bom, então, ali eu comecei a entender que algo precisava mudar. E a primeira expressão lúcida que veio na minha mente foi a recordação daquela minha tia, que rompeu já um pequeno padrão na minha família e já tinha algo espiritual que já diferia de toda a minha família. Eu falei, então essa aqui é a coisa nova. Eu acabei entrando em contato com ela, tive meu episódio com o padre Marcelo Rossi, que quem já é antigo no canal já conhece, que foi uma coisa sobrenatural que aconteceu. E ali eu comecei a mudar e me aproximar dessa situação espiritual. Por isso que eu tenho uma relação com a renovação carismática muito forte. Muito forte. Ali foi fundamental para eu dar o stop, refazer pensamentos, entender muita coisa e depois ir rumando para um caminho bem diferente. O porquê que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque as expressões que eu carrego na minha vida, nesse momento de hoje, são expressões reais da pessoa que eu venho me tornando ao longo dos meus 49 anos, faço 50 agora em maio, ao longo das tentativas e erros, aprendizados, sempre buscando a evolução, só que agora buscando a evolução junto com o propósito de desenvolver o potencial, a habilidade e a missão na qual eu fui determinado. Ou eu escolhi estar aqui, ou aconteceu pela geração espontânea. Mas eu creio que algo tem a ver com a minha decisão de poder estar aqui. Então, de tudo que eu estou falando, quebrar o padrão
desprogramar aquilo tudo que foi programado para a gente só um dia acordar e, de repente, partir num caixão de madeira, já foi quebrado na minha vida. Já foi desfragmentado, foi desprogramado. Então, hoje eu me sinto dono do meu destino. Eu me sinto dono da minha responsabilidade. Eu me sinto dono de poder ter uma autonomia que ela é inegociável. A minha liberdade é inegociável. A minha mente é livre e é inegociável. Eu não aceito nenhum tipo de condicionamento, nenhum tipo de padrão. Eu posso me permitir, mas eu sou o comandante. Eu estou no controle desse barco, que é a minha mente, os meus pensamentos, o meu objetivo. Portanto, eu desprogramei por completo e entendi por isso que aquele dia eu fiz o vídeo do Zerei o Game. Porque agora os desafios passam a ser outros. E hoje, quando a gente percebe o joio e o trigo na sociedade, esse emaranhado de ódio exposto gratuitamente, às vezes por uma simples opinião, às vezes por uma simples decisão de alguém, como é o meu caso aqui, que eu compartilhei sem dar satisfação, mas em consideração, a quantidade de ódio escrito só pertence a essas pessoas, porque quando uma pessoa chega nesse estágio que eu já estou, é independente que as pessoas falem ou não, porque você entende o caminho, entende? Você sabe que você está indo para o caminho na qual você foi direcionado para estar. Então, a sua mente, ela não trabalha com o padrão do mundo, ou com o padrão dessa cauterização que é o plasma dessa terceira dimensão, que é todo mundo suscetível, é todo mundo dependente de aprovação de terceiros, é todo mundo, ai, será que vão gostar do que eu vou fazer? Você não sente isso. Você só segue o fluxo. Então, é inócuo pessoas que estão ainda como joio tentarem achar que vão conseguir. Ai, eu vou tentar agredi-lo para ver se é inócuo, porque esse efeito volta para as próprias pessoas. Por isso que eu falo que é o veneno que as pessoas bebem esperando que o outro morra. É perder tempo, é ignorância, ainda é programação. É uma programação que não para de se repetir. Então, o meu convite nessa live de vocês, de hoje, é para que vocês desprogramem o mais rápido possível, porque nós não temos muito tempo. Eu vou repetir para você. O meu convite, a minha proposta para você, a minha sugestão para você é que você desprograme o mais rápido possível, porque você não terá muito tempo para passar desse estágio para o outro estágio. Não terá. O relógio está muito acelerado. E você não terá esse tempo para poder conseguir algo que será de fundamental importância para a sua vida e para o seu propósito. E eu vou te dar uma outra grande boa notícia. A vida não termina aqui na terceira dimensão. Ela não termina. O que está acontecendo aqui é que nós estamos aqui, e eu repito isso mais uma vez, para sermos sal da terra e luz desse mundo, para levarmos a visão onde ninguém quer enxergar ou onde ninguém enxerga, para dar sabor num mundo sem graça, completamente insosso. Quer queira você entender ou não.
Você tem uma missão muito maior do que você imagina, e essa missão não passa pela validação da sua excelência em que você faz na sua área de trabalho. Por exemplo, eu vou ser o melhor artista do mundo, porque não, isso é dentro do seu caminho uma passagem e uma oportunidade de você, através dessa sua expertise, poder levar a sua vez e a sua voz para contribuir com o objetivo maior, que é a elevação consciencial das pessoas, que é a elevação desse padrão, dessa terceira dimensão, para algo de maior dimensão e entendimento, porque a vida não vai terminar nessa terceira dimensão. O joio e o trigo já estão grandes, o ceifador virá fazer a sua colheita. E não pense vocês que nesse processo de evolução, você vai levar todo mundo que esteve com você nessa dimensão para o outro lugar melhor. Não é assim que funciona. As pessoas, o Pequeno Príncipe já falava, você te torna responsável por tudo aquilo que cativas. As pessoas que estão cativando o ódio, a divisão, a intriga, a acusação, elas irão para um outro lugar, meus amigos. Não terá como coabitar luz e trevas. E é inócuo essas pessoas continuarem ainda achando que vão conquistar a sua colheita no lugar bom quando elas não estão conectadas com a fonte. É perder tempo. Dentro do processo religioso, principalmente na matriz cristã, existe um engano uma pegadinha, é a maior salamandra que tem dentro desse projeto. Sabe qual é a salamandra? É o seguinte, olha, basta você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que está tudo bem. Mesmo que depois você faça isso, você está tudo bem. Isso é um grande engano. Isso é um grande engano, porque aquilo que Jesus trouxe para nós não foi prioritariamente religião. Aliás, nunca foi religião. Foi evolução. Foi, olha, você está vendo aí o que eles fazem? Sai fora disso. É isso aqui. Olha, você está vendo aqui como é que o mundo faz? Esse cara aqui é o opressor, ele é cobrador de impostos, né? Ele é governo, ele é tudo aquilo que a gente não quer, porque a gente não precisaria estar vivendo num mundo de opressão, onde tudo tem que ser pago. A gente não aguenta mais pagar imposto, a gente não aguenta mais pagar dívida, pagar não sei o quê. Isso tudo não é o objetivo maior da criação para nós. Não é. Mas nós estamos aqui. Aí vem Jesus e fala assim: olha, eu vou na casa de Mateus hoje, eu vou na tua casa hoje. Aí todo mundo ao redor, porque o paradigma da época é o seguinte: pô, pelo amor de Deus, mano, a gente está aqui sendo opresso pelo cara que cobre, pelo agiota da vez aqui. Ô, Jesus, você sabe que é o cara aí? É na casa dele que eu vou comer. Aí Jesus começa a trazer o outro entendimento. Pessoal, as divergências, as oposições, as situações análogas, elas só vão ser resolvidas no diálogo. Você precisa levar a moeda que ninguém nunca recebeu, porque essa pessoa que está na posição dele teve também uma programação da vida dele para trás. E se ele não conhece algo diferente, como ele poderá agir de outra forma? Quem vai te dar esse panorama bem interessante dessa analogia é o Neville Goddard. Então, Jesus, o tempo inteiro, a trajetória toda dele na Bíblia, nos 3 anos do ministério que ele passou, que são documentados, ele nos mostra o seguinte, ó, toda a programação dessa terceira dimensão, ela é inócua. Toda briga por vaidades, por poder, por um saber mais do que o outro, a opressão,
a coisa sanguinária, ela é o atraso que vai manter vocês num paradigma antigo e vocês não vão conseguir fazer a passagem evolutiva para dimensões maiores. O tempo inteiro, Jesus vem trazer para a gente o exemplo de como lidar nessa terceira dimensão com castas de demônios que se apropriam de pessoas, fazendo com que essas pessoas reproduzam na sociedade esse sistema de opressão, de ódio, de raiva, de inveja, de tudo que é pior. E essas pessoas continuam achando que vão conseguir lugares melhores, porque dentro do aspecto religioso, bastou aceitar Jesus uma vez, que ela já está lá livre, ela já vai poder viver uma vida, e é uma grande mentira. E é uma grande mentira. Então, se você não conseguir desprogramar, porque ainda existe um pequeno tempo, você não conseguirá viver ainda nesse resto de experiência na terceira dimensão, o trampolim que vai te levar para a nova fase do game. Existiu um grupo de pessoas evoluídas que passaram por essa existência que nós estamos passando, e por conta do processo evolutivo, por conta da abertura consciencial, por conta da aceitabilidade da transformação, por conta de um QI realmente muito mais alto, por conta de tudo isso, de repente, num determinado momento, eles sumiram do mapa. E até hoje, ninguém sabe para onde eles foram e de que forma eles foram. São os maias. Se você for estudar, você vai ficar impactado com o que aconteceu com eles. Você vai ficar impactado com o que aconteceu com eles. E eu pergunto a vocês, mas como? Como isso poderia acontecer? De repente, um grupo sumir. E eu vou dizer que, assim como a Fibonacci, que faz eventos catastróficos se repetir ao longo do tempo, que faz com que o The Great Reset, não esse do sistema da terceira dimensão, mas o do processo natural, da natureza, da grande limpeza, essa mesma situação que aconteceu com os maias irá acontecer novamente. O que você acha que o arrebatamento e a forma como foi plasmado e passado o arrebatamento, ele não será esse arrebatamento dentro dessa visão que as pessoas acham que ele vai ser. Mas será um arrebatamento transmutativo, que sim abarcará todas as pessoas das religiões, e eu falo das religiões, não é uma prerrogativa só para cristão, não existe isso. É para toda pessoa que, assim como Jesus, nessa existência, nesse paradigma, conduziram as suas vidas dentro de um propósito em que alcançasse pessoas e que ela pudesse evoluir consciencialmente para que ela pudesse estar habilitada a viver em outra dimensão, com outros propósitos, em outras situações, e etc, etc, etc. Não há e nunca houve na proposta de Jesus você pode e você não pode. Ele nos deu o exemplo todas as vezes, em todas as situações de inclusão. Todos são convidados. O meu reino não é desse mundo. Alimentou milhares de pessoas sem perguntar quem eram as pessoas. Escolheu os 12 com características completamente diferentes. Ninguém era ligado ao Sinédrio, ninguém era ligado aos fariseus, ninguém era ligado às sinagogas. Pare para pensar os sinais. Então, por que será
que as pessoas ainda estão insistindo em permanecerem programadas e totalmente cauterizar. A cauterização da mente é justamente você não fazer um ponto de parada e que você olha assim: será que eu estou vivendo a minha existência levando a luz ou contribuindo com as trevas dessa terceira dimensão? Será que realmente, continuando a fazer o que eu estou fazendo, eu estou mais afeiçoado a Jesus ou eu estou na oposição da proposta que ele trouxe? Será que realmente essas plantações que eu tenho feito na minha vida até o dia de hoje, que só tem trazido para mim inimizades, ódio, doença psicossomática, doença de relacionamento, não consigo me relacionar com ninguém, todo mundo é o problemático, menos eu, né? Todo mundo tem problema, menos eu. Eu sou irracível, eu não sei conversar, eu me transformei num bicho, eu não sei dialogar, eu não sei escutar a proposta diferente, porque eu já me fecho logo, já vou partir para a agressão. Será que continuando nessa situação, eu realmente vou conseguir viver numa outra dimensão? Não, não vai. Não vai, não há o que você faça. Não há um não espere fazer as mesmas coisas e colher e receber resultados diferentes. O Einstein já falava isso. E ele intitula esse termo como o conceito de insanidade. Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Não vai. Você não vai conseguir resultados diferentes. E se a sua cabeça só consegue pensar nessa terceira dimensão e no padrão de recompensas que ela pode proporcionar, carro, casa, apartamento, dinheiro, mulher, sexo e blá, 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 você está perdido mais ainda. Você está perdido mais ainda. Então, o convite dessa live hoje é você sentar no banco da neutralidade que eu venho falando para vocês. Não há nada que esteja acontecendo dentro do padrão dos controladores do GO que você possa interferir. Você só consegue mudar quem? Você. Quando você muda, você consegue coabitar em vários aspectos, em vários lugares. Você consegue identificar todas as coisas, mas você, dentro de você, criou já a sua coluna de entendimento. Você sabe para onde você está indo. Você sabe com quem você pode andar. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa e outra, qual é uma proposta e outra. Esse é o ponto que ninguém vai te falar. Por quê? Porque os que te rodeiam estão todos programados. Como é que uma pessoa programada vai poder te desprogramar? Não vai. Ela vai te dar os conselhos dentro de um sistema todo programado. Ela vai te dar um padrão de observação dentro de um padrão de observação que ela vive e que a família dela viveu a vida inteira. O mergulho é para dentro. O mergulho é para dentro. É o dia que você vai ter que parar, sentar no banco da neutralidade e fazer um inventário moral. Isso eu aprendi nos 12 Passos e 12 Tradições. Falei para você já que eu frequentei as salas de NA, Neuróticos Anônimos, e por conta do Maranatá, quando na renovação carismática os grupos de oração aconteciam na sala, e no segundo andar era o NA, que era o Narcóticos Anônimos. E eu tinha a juventude lá do Lins, do Meia, muitos amigos que estavam se livrando de drogas, iam para as salas lá em cima. E tinha um determinado dia na semana, acho que era terça-feira, tinha o grupo de partilha do Maranatá. O que era o grupo de partilha?
os homens, eles iam para o segundo andar depois dos retiros, e na terça-feira a gente sentava em grupo e eles iam abrindo ali as situações que eles estavam passando, e aí era uma coisa mais íntima, não era dentro de um grupo. E do lado da sala do grupo de partilha tinha a sala de NA. E volta e meia eu ia lá para escutar. E quando você escuta e absorve, você fala, meu Deus, isso é fantástico. Apesar de eu não estar ligado a esse problema como usuário, eu trabalhei 8 anos na recuperação de adictos, ajudando lá no Maranatá. Então, era um assunto que me interessava. Aprender os 12 passos e 12 tradições do Bill Groove, que é fantástico, é uma coisa fantástica. E isso foi o quê? Moldando uma nova realidade, uma nova característica, uma nova percepção que me levou até o dia de hoje. E eu tenho certeza que daqui para frente muitas outras coisas ainda vão acontecer, mas eu tenho a certeza que eu estou no caminho evolutivo. E esse caminho evolutivo, você não consegue ser influenciado pela programação da terceira dimensão, e pessoas vão tentando te encontrar no meio do caminho e tentar jogar ódio, ressentimento, inveja, e você fala, que pena, porque vai voltar para ela, não tem jeito. A lei da causa e efeito, não tem jeito, não tem jeito. Portanto, é uma perda de tempo você também perder a sua atenção dentro de uma trajetória, de um objetivo que você já tem, querendo resolver coisas. Não vai resolver, porque estão programadas. Se estão programadas, só uma desprogramação. E essa desprogramação, prioritariamente, não é de fora para dentro. Ela começa com a abertura consciencial da pessoa, o mergulho para dentro, e quando ela mergulha para dentro, ela vai viajar num ambiente que ela fala, meu Deus do céu, aonde eu estava com a minha cabeça? Quanto tempo eu investi nisso? Perdi meu tempo, perdi horas de sono, perdi saúde e blá, 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 e me distanciei do meu objetivo principal. Para uns pode ser tarde e para outros ainda dá tempo. E eu repito o que eu disse para vocês. Ainda tem um pouco tempo para as pessoas poderem sentar no banco da neutralidade e fazer as perguntas que precisam ser feitas para a evolução. Pessoal, é muito difícil você julgar uma pessoa se você não a conhece de perto. É muito difícil. É muito difícil você elaborar um diagnóstico de uma pessoa que você não convive de perto. É muito difícil. É quase que impossível você tentar analisar a trajetória e o caminho de uma pessoa se você não está dentro dessa pessoa. Porque o caminho meu e o seu caminho é individual. O Criador fez a impressão digital nossa uma diferente da outra. Nós somos um micro-universo, cada um de nós somos um micro-universo de possibilidade. Não tem como ninguém gerar um padrão para falar que você é isso, aquilo outro. Não tem como. O nosso trabalho, e aí eu digo nosso, meu, de todas as pessoas que já estão nessa estrada, é sacudir você e falar assim, para enquanto é tempo, senta no banco enquanto dá, faz a análise, faz as perguntas, vá atrás da sua vida, do seu propósito aqui nessa existência, para você se libertar, primeiro, dessa programação que tem te levado para um caminho infrutuoso. Tu vai morrer, mais um vai morrer aí. Quando você, na verdade, pode transmutar. Quando, na verdade, você pode já estar preparado para viver coisas muito melhores em outros lugares. Ou você acha que nós somos os únicos?
Ou vocês acham que só existe a gente no universo, na galáxia inteira? Não, pessoal. Não. Bom, eu acho que ninguém pensa isso, né? Com tantas situações, com tantas evidências, né? Ninguém pode pensar que a gente está sozinho nessa. Então, esse dia que você senta nesse banco e esse dia que você faz essas perguntas, você começa a engrossar o caldo dos 5%. Você começa a entender a importância que é a sua vida para desprogramar esse padrão dos 95%. E não importa se a proporção é desigual. Aqui nessa terceira dimensão, é isso mesmo. É prova do líder todo dia, meu amigo. Hoje eu estava num grupo de amigos, no almoço, e a gente estava falando sobre isso. A dispensação do ódio. A dispensação gratuita da difamação. Em relação ao que eu vivi nesses dias. Mas isso é normal, isso é. Você não pode esperar de uma fonte de água limpa que saia água suja, e vice-versa. As pessoas dão o que elas são. A consolidação de como receber isso não tem a ver com elas, tem a ver comigo. Porque se eu repito, se eu estou na minha trajetória, no meu caminho, não há o que essa pessoa vai fazer que vai me parar. Porque eu sei das coisas que estão sendo atribuídas para mim. E delas, só eu vou dar conta, não é você. Todos nós vamos prestar contas num determinado momento de toda a oportunidade que nos foi dada de estar aqui, seja por terceiro ou seja por nós, pela nossa própria voluntariedade. Todos nós. Não se iluda achando que não, vou passar batido. Não vai. Portanto, se só eu no dia vou ter que estar na frente de alguém para prestar contas, da minha vida cuido eu. Das prestações de conta que eu tenho que fazer, aqui, ó. Aqui, ó, tudo aqui, ó. Ah, no meio do caminho vai ter deslize, vai ter perda. Claro que vai. É óbvio que vai. É óbvio que vai ter tentativa e erro. É óbvio que vai ter é, é, mudança de muitas coisas. É óbvio. Faz parte da trajetória. Estamos na terceira dimensão. Se já estivéssemos elevados, estaríamos na nona, talvez. Por que estamos aqui? Porque aqui é um lugar para ser trabalhado. Aqui não é o lugar do. E isso Jesus trouxe também. Ele o tempo inteiro falou para isso, ó. O que eu trago e o que eu falo são para os doentes, não são para os sãos. Já reparou que a consolidação da prepotência, da autossuficiência, pessoas que nunca aceitam nenhum tipo de ajuda nesse campo de observar a si mesma? Por que ele fala dos doentes? Não é o doente necessariamente enfermo, mas é o doente da alma. É o cara que está perturbado. É o cara que vive uma vida tentando acertar. Vive uma vida tentando encontrar a sua batida perfeita e o seu caminho nessa trajetória da terceira dimensão. E é para isso que ele veio. Ele veio dar as coordenadas. Olha, vocês estão perdidos aí. Ó. Olha para cá, leia aqui o que eu estou falando. Vem aqui, faz ali. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Pode a lanterna e a luz ficar escondida debaixo da cama? Para que sentido existe? Então, dentro dessa Babilônia, que é essa trajetória, 95% estão perdidos e totalmente programados. A pergunta é: aonde você quer se encontrar antes que haja o grande evento? Em qual parte da história você quer estar? No lado da parte dos resilientes,
não resilientes de coach, para não, porque eu abdiquei a minha vida para conquistar o que eu tenho hoje. Grandes merdas. Eu tenho 100 milhões, 300 zilhões. Daqui a pouco vai virar cripto, meu amigo. Tu não vai ter nem direito de pegar teu dinheiro. Gastou energia, gastou tempo. Eu quero falar das outras coisas que não são tangíveis, são coisas muito maiores. Daqueles que pagaram o preço, daqueles que não olharam para o lado, daqueles que entenderam a sua existência, daqueles que entenderam o que você precisa durante o caminho, está estendendo a mão e pegando aqui, vem, vem. Mas você não vai estender a mão para todo mundo, porque ele também disse que você não deve dar pérola aos porcos. E outra coisa, não tente mudar as pessoas, porque às vezes você vai tentar mudar a pessoa e você vai atrapalhar o processo evolutivo dela. Mas eu não tive como não ajudar. Cada um tem o seu processo. Agora, para todo aquele que lhe solicitar, estenda a mão. Mas tem gente que se preocupa tanto com os outros, a bondade humana, que quer interferir numa pessoa. Às vezes você está atrapalhando o processo dela. Cara, mas ela está indo para o fundo do poço. É no fundo do poço que a gente encontra muita resposta. Para mim foi uma depressão. Para mim foi síndrome do pânico, 5 anos de Rivotril na bola. Para mim foi isso. Precisei passar por isso aí. Mas e a partir disso? Porra, aprendi coisa pra caramba. Enquanto eu estou falando essas coisas todas, tem gente aqui falando de política ainda. Você acredita nisso? Por quê? Porque é o padrão de 95%. Não será diferente. Não será diferente. E vocês acham que alguma coisa dessas aqui, escritas fora de contexto, são observadas pelo meu processo de caminhada? Pelo contrário. É esterco, como Paulo fala. Apenas esterco. A caminhada continua. Porque nesse mesmo padrão, nesse mesmo momento, nessa mesma live, sendo hoje, sendo amanhã, sendo a perpetuação dela, muitas pessoas vão parar para entrar no banco da neutralidade e fazer essa pesquisa. O meu interesse está muito mais em crescer os 5% do que me preocupar com os 95%. E eu tenho certeza que o caminho é esse. O Lai Ribeiro me ensinou muita coisa ao longo da minha trajetória de homem macaco para o momento que eu me encontro hoje. Por isso que eu falo do modo macaco, que eu era o pior, né, o gurilão. E uma das coisas que ele falava era o seguinte: queridão, se você vai servir o exército, não chega com a farda da aeronáutica. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é. Mire a lua, porque se você errar, você ainda estará entre as estrelas. Ou seja, eu vou tentar o meu máximo melhor. Mas se eu errar ou se eu não conseguir, eu estou no caminho. Tantas pessoas que passam pela nossa vida. A leitura é outro divisor de águas na minha vida. Porque através da leitura você tem um universo de infinitas possibilidades andando. E eu já falei para vocês, a média de leitura do brasileiro é 0,7 livro por ano. Isso explica muita coisa. Capacidade cognitiva baixa, fluxo mental de uma ameba. Então, isso está inserido nos 95%. Os 95% são o padrão que vestem a roupagem perfeita para essa terceira dimensão. Então, você vai se preocupar com os 95% ou vai tentar dar um increase aos 5%? É claro que você vai tentar. O Lai Ribeiro também me falava o seguinte: o seu cérebro, Sandro, nas leituras, diversos livros que eu já li do Lai, o seu cérebro não entende o não. Por quê? Porque se eu falar assim, não pense no elefante rosa, você acabou de pensar. O seu cérebro, ele é assertivo. Então, por exemplo,
eu não quero mais fumar. Você vai continuar fumando. Agora, se você fala, eu a partir de hoje quero ter mais saúde, modifica o padrão mental do pensamento e você vai começar naturalmente a chamar para você hábitos melhores e etc, etc, etc. Estão digitando um aí. Quem é para bigodar? Fala para mim. Marcelo? Pronto, já foi. Cururu, recebe uma cela de amor. Cururu está só comendo pipoca ali. Está amarradão ali. Vocês entenderam? Não é com os 95 que a gente tem que se preocupar. Pô. E outra coisa, pessoal, interessante isso, eu não posso esquecer de falar para você. Quando você está nesse fluxo, você não se preocupa com nada que vai acontecer. Não se preocupa com nada que vai acontecer. Sabe por quê? Porque se alguma coisa foi para um lado ou foi para o outro, faz parte do processo. Aí eu tenho que lembrar de uma palestra de uma pregação que o Padre Jonas fez, que ele falava o seguinte, que tem até aquela música, que é a composição dele, né? Que a música é... A gente cantava muito no Maranatá essa música, né? Aquela música... o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente. É a relação de que você é um barco num mar, mas quem leva você é o vento, meu irmão, que o Criador coloca lá para te levar. Então, se você está no fluxo e você está no barco, o vento quem sopra é o Criador, meu amigão. Não se preocupa, você está ali. E se a coisa que tu achava que ia para cá veio para cá, aceita. Opa, beleza. Isso é outra coisa que eu vou dar para vocês aqui, de graça. Querido, às vezes você projetou uma coisa. Você achou que aquela coisa ali veio, o negócio mudou tudo. Agradece. Às vezes é um livramento. Às vezes é uma coisa que vai te levar num lugar muito melhor. Não espragueje tudo que acontecer na sua vida depois que você entra no fluxo. Não é antes, não. Que antes a sua mente manipulativa ela vai te levar te dando justificativas. Mas depois que você entra no fluxo, só agradece. Obrigado, obrigado. Tem coisa melhor, vai vir coisa melhor. Obrigado. É isso? Vamos embora. Do limão, uma limonada. Vamos embora. Só palavra de afirmação e agradecimento. Palavra de afirmação e agradecimento. Palavra de afirmação e agradecimento. Obrigado pelo livramento. Tu sabe todas as coisas. Eu não sei de nada, eu estou no caminho, estou no fluxo. Eu quero ser agente de transformação e mudança. Me deixa seguir aqui. Uma hora e 9 de live. Essa live aí, pessoal, para você baixar. Não é por mim, não. É pelo conteúdo dela. Sabe por quê? Porque esse conteúdo que eu estou dando para vocês aí, aqui, foi um conteúdo que me custou vários anos de sofrimento. E eu já estou te dando o atalho para que você não sofra o que eu sofri. A gente só julga e só entra na pele da outra quando a gente conhece de perto. O choro, as noites, as agonias, você não precisa passar o que eu passei. Uma das coisas que eu nunca entendia era falar assim, cara, por que que para mim tudo é tão difícil? Meu Deus, para mim, eu não sei. O cara chegava depois de mim, do lado, daqui a pouco estava tudo resolvido na vida do cara. Eu falei, cara, o problema deve ser eu. E era. E mais do que isso, vou rodar outra xixicota aqui. O problema era eu e mais do que isso. Eu precisava ser
moldado no fogo. Eu era jogado na chapa lá. Aí, meu Deus, mais uma vez. Eu me recordo dos perrengues que eu já passei, que a minha família, eu, minha esposa, meus filhos, já passamos, né? Vários perrengues. Uma característica foi libertadora para minha vida e para minha família. Eu sempre levei tudo com muito humor. Eu sempre levei muito com muita. Era até impressionante. Tanto é que quando se reúne a família, ainda a parte que eu tenho, a gente lembra das situações e a gente ri, lembrando do momento que a gente estava vivendo o problema e estava rindo. Isso foi salvador para minha vida. Uma vez o perrengue era tão grande, eu estava desempregado, aí a minha Dinda, minha segunda mãe, meu amor, bateu lá em casa, levou pão, levou queijo e presunto. Na tarde. Aí eu falei, nossa, mãe, Dinda, valeu, pô, tô aqui no maior perrengue e correndo. Nunca fui vitimista. Ai, porque Deus. Nada, sempre correndo atrás. Mas aquele momento era um momento bem sinistro. Aí, cara, botamos a mesa à tarde. Outra coisa, tá? Importante, chave para vocês aí. Chave. Muda a frequência, muda tudo. Cultivem o hábito da mesa. Sentar à mesa com os seus filhos, aqueles amigos bem, não é qualquer pessoa não, com bem próximo, cultive o hábito da mesa. E a minha família tinha muito isso. Graças a Deus. E aí a minha Dinda trouxe o queijo, o presunto, o pão, e vocês sabem que eu tinha o Cauê, o cachorro, né? O nosso Cauê. Aí eu fui na cozinha, quando eu volto, falei, cadê o queijo? Cadê o queijo? Pegou o queijo aí? Não, peguei o queijo não. Não é possível. Foi, pensa no cara que gosta de queijo, sou eu. Aí eu falei, não é possível, mano. Aí eu vou vasculhando a casa, daqui a pouco eu vou para debaixo da mesa. Tava o Cauê com queijo aqui, ó, todo babado. E a gente ria, e a gente ria, e a gente se divertia. Então, esse tempo de trajetória, ele foi moldado com muitos momentos difíceis. Então, quando eu estou partilhando uma live como essa, para você, é para que você não precise passar pela experiência dolorosa que eu já tive que passar para chegar nesse momento. E vocês acham que para uma pessoa que passou pelo que eu já passei, é fácil me desestabilizar? Não, cara. Tu já é provado no fogo, tu já veio de um lugar difícil, tu já virou casca grossa. E eu estou dando de graça para vocês. Ainda existe o tempo para você se desprogramar e se preparar para essa transformação maravilhosa que está chegando. Com toda a nocividade da terceira dimensão, porque eles são ligados ao GO e você sabe o DNA desses caras. Você sabe o DNA que esses caras têm. Mas nós estamos aqui como um grande exército de transformação. Nós somos o lado bom da história. Então se prepara para esse novo ciclo, para essa nova passagem, porque ela vai acontecer e está muito próximo de acontecer. Todos esses conceitos da terceira dimensão, hoje, já não tem mais sentido algum. Imagine 160 pessoas dentro de um shopping. Entraram 4 caras, 5 caras, e acabou com a vida e sonhos de 160 famílias. Olha o que é essa terceira dimensão.
Essas chuvas que aconteceram agora, eu vi vídeos com pessoas dentro de casa com água por aqui. Não era você e não era eu. Mas essas vidas foram impactadas de uma maneira que talvez nem eu nem você possamos resolver. E o pior, muito disso que aconteceu nós sabemos que foi programado. Olha o nível de maldade que existe nessa terceira dimensão. O que você quer engrossar, os 95% ou os 5%? A opção sempre vai ser nossa, pessoal. A escolha vai ser nossa sempre. Eles estão se preparando para dar a cartada final. Vai ser a grande pancada. Pum! Você vai ver nos 95% pessoas igual barata tonta, rodando de um lado para o outro. E essas pessoas, muitas delas, infelizmente, vão passar pela prova o vale da sombra da morte, pessoal. Não vai adiantar se arrepender nesse dia. Não vai. Não vai adiantar vir com filosofia e tese, porque não vai ter nem tempo para isso. Enquanto você, ligado aos 5%, vai ter a estratégia, vai ter o conhecimento, vai ter a visão antecipada, já estará preparado, já estará totalmente orientado, porque você escolheu o lado bom da história. E esse lado bom não é o lado confortável. É o lado de perdas, é o lado de desgaste, é o lado de pagar preço, é o lado de tudo isso. Mas a proposta é bem clara e a proposta é bem explícita. Jesus deixou tudo em. Olha, se você quer me seguir, meu amigo, já fica sabendo que tu vai ser perseguido, tu vai entrar nas bem-aventuranças, e ele fala lá, bem-aventurado todo aquele que for ultrajado pelo meu nome, por causa do meu nome, o tempo todo. Mas não é só o nome dele, como se fosse uma coisa eu sou o todo. Não. É porque o fluxo da existência dele, luz inacessível, é o único poder transformador para uma pessoa modo macaco como a gente. Ele não enganou ninguém, não. Agora, você pega dentro da programação da religião, o que eles falam? Tudo ao contrário, eles não entenderam absolutamente nada. Eles estão reproduzindo exatamente o que as sinagogas reproduziam lá atrás. Preceito, cagação de regra e bababá, mas o conceito de Jesus e o ensinamento dele fica sempre em terceiro, quarto, quinto, último plano. Ele não quer nem mais saber. De que lado você quer estar? Quer engrossar o caldo dos 5% ou quer ficar nos 95%? Aonde você quer estar? Será que você vai parar agora para poder dar uma analisada no banquinho da neutralidade? O banquinho da neutralidade é perfeito porque você só pode mudar as coisas que você pode mudar. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. E está tudo bem por isso. O Criador sabe. Mas a gente precisa entrar em ordem de batalha e combater esse bom combate. Outra coisa que não combina com os 5%, sofá. O sofá não combina com 5%. O sofá é o lugar dos fracos. É o lugar dos acomodados, dos preguiçosos. E você não colherá estando no sofá. Meu querido, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Você precisa entrar em atividade. Se você faz um trabalho na internet, você já está colaborando. Você pode fazer. Você pode contribuir com os 5%. Não ache que você ficando numa posição de você está contribuindo. Não. Entre em atividade. Entre em atividade. Se envolva.
Pague o preço da crítica. Muitas pessoas têm pavor pela crítica. Ai, meu Deus do céu. Se eu fizer isso, vai cair todo mundo em cima de mim. É isso mesmo, vai cair mesmo. E é isso mesmo. É o pensamento que vem e é o pensamento que vai. Você não, você não se apresentará a essas pessoas no derradeiro momento. Portanto, achar que o critério de julgamento dessas pessoas é o que vai te parar, o que vai te impulsionar, é insanidade. E insanidade é você fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. Já dizia o Einstein. Ou vocês acham que, para mim, como eu já disse para você, as coisas são fáceis? Nunca foram. Nunca foram. E nunca serão. Até o dia o cara lá de cima fala assim: aí, Sandrão, chega aí. Ó, agora eu e você aqui, vamos resolver. Acabou. Agora tu vai viver um refrigériozinho aí e vambora. É só isso. Agora, ninguém me obrigou a nada. Deixando isso bem claro, ninguém me obrigou a nada. Ninguém me obrigou a nada. Eu aceitei. Eu aceitei. E no dia que eu fui retirado do império das trevas e fui colocado no reino do Filho do seu amor, que não tem nada a ver com as convenções que querem amarrar as pessoas, mas é muito maior do que isso. Caramba, meu. É claro que eu quero ficar nos 5%. Senhor, Jesus, meu mestre, eu estou aqui. Me usa como você quiser usar, em áreas que você não. Meu amigo, se você conviver só dentro dos lugares onde você tem influência, como você vai poder levar a mensagem? Como você vai poder levar a mensagem? De que forma você vai alcançar para que as pessoas sejam despertas? Ô, queridão, como? É só com a convivência. É só pagando o preço da oposição. É só pagando o preço de quem pensa diferente de você. Quem olha para você e tem raiva de você. E às vezes você vai tomar um café com a pessoa fala, porra, cara, meu Deus, queria te pedir perdão. Perdão por quê? Tu nem sabe. Porque eu te julguei de uma forma e tu é totalmente diferente daquilo que eu julguei. Aí, como você é cascudo, já passou pela estrada, esquenta não, rapaz, isso é da terceira dimensão. O que é isso? E aí tu começa, pum, 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 plantando semente. Quando tu vai ver, a pessoa está autônoma já, fazendo suas buscas, pesquisas. Ou vocês acham que aqui, eu, quando entrego para vocês o que eu entrego, eu fico buscando para saber, será que o fulano foi? Não, a minha função é semear. Quem dá o crescimento é o Criador. Quantas pessoas escrevem coisas para mim maravilhosas. Porra, cara, muito obrigado e tudo. Legal, bacana, mas eu só estou fazendo o que eu tenho que fazer nessa minha existência aqui. Eu não tenho que ficar preocupado com nada e eu não fico preocupado com nada. Eu não sei nem qual vai ser meu destino esse ano. Hoje eu estava no churrasco aqui. Ontem, quem viu meu Instagram, eu fui para uma prainha aqui que tem liberada, tudo 0800. Fiz um churrasco na praia, eu, Liane, Maria, Lucas, o marido dela. Meu filho chegou a minha outra filha com um amigo. Postei a foto lá. Um lago, uma tranquilidade, só família. Aí eu fiquei pensando assim, né, cara? Isso aqui é um belo de um sofá para mim. Porra, eu vou largar o conforto de onde eu vivo, a picanha a US$ 19 para ir para um lugar de conflito, para um lugar totalmente diferente. É só um louco que faz isso. Será que as pessoas não param para pensar nisso? Tem pessoas que trocariam tudo para estar aqui na América, vivendo o que a gente vive aqui, né? Será que as pessoas não param para pensar? Peraí. Vamos botar na balança aqui. O louco é o Sandro, porra. O louco é o Sandro. O Sandro é louco. Mas sabe o que acontece? Eu não estou no fluxo. Eu estou no barco. O vento, quem sopra é o Criador. Eu te quero aqui agora.
E aí? E eu já não sou o cara do sofá, vocês sabem disso. Eu gosto, ó, de não emprestar o meu olhar, eu vou e vejo, eu vou e faço. Mas o mais confortável é minha casa, o meu lar, meu QG aqui maravilhoso, 2 carros na garagem, picanha $19, IPVA $45. Meu Deus! Será que eu vou ter que voltar para morar no Brasil? Claro, minha família vai continuar aqui. Mas será que eu vou ter que voltar? Você, né? Você é avô agora. Em maio, estou sendo avô, maio, junho. Será que ninguém para pensar? Será que o cara é louco? Porque eu estou no fluxo. Eu vou fazer o trabalho que 95% não quer fazer. Parou para pensar nisso? Quem está no fluxo é sobrecarregado de fardo por conta dos 95%. Estou no fluxo. Eu sei que o fio, a trajetória e o caminho que me conduz é o caminho que vai alcançar milhares de pessoas. Ah, durante o caminho vai tomar pedrada, vai tomar porrada, vai não sei o quê. Sou casca grossa, irmão. Tô dentro. Porque eu olho para Jesus. Ele poderia muito bem, com o poder dele, falar: oh, quer saber? Eu tô cansado disso tudo aqui, ó. Acabou. O que ele fez? Foi até o final. Quem sou eu para desistir, jogar a toalha? Não, não vou, não. Pô, peraí. Porra. Ah, isso aí pô, é muito complicado. É complicado mesmo. Em lugar de coisas complicadas, só pessoas esclarecidas e lúcidas para descomplicar. Em lugar de todo mundo programado, só uma pessoa desprogramada para entrar no sistema, jogar o seu cavalo de Troia e desprogramar. A porta é estreita, pessoal. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele também falou sobre isso. Tu imagina se Jesus se preocupasse com julgamento, com crítica? Olha só Jesus, hein? Qual o crime de Jesus? Curava enfermos, libertava as pessoas de demônios, dialogava e pegava a lei existente e transformava a condenação numa liberdade. As pessoas não tinham o que comer e provia comida. Esses eram os crimes de Jesus. E o seu próprio povo chegou lá e falou assim: ó, liberta o bandido lá, deixa esse aqui, ó. Liberta o bandido. Tem noção do que é isso? Quem somos nós perto dessa experiência? E para finalizar, o sistema da terceira dimensão fala do legado mundano. O que é o legado mundano? Coisas materiais. Vou deixar o meu legado para minha família. Olha a empresa que eu construí. 350 mil funcionários. Bababá, bababá, bababá. Isso não é legado. Legado é quando você parte e o seu filho consegue captar e colocar em prática o mesmo padrão até o dia da sua morte. Aí é legado. O mundo está caminhando para o processo final da grande separação. Joio e trigo já estão grandes. Em qual time você quer estar?
dos 95% ou dos 5%? Deixa eu ler um pouco vocês aqui. Eu tô cansado, mas eu quero trocar ideia com vocês. Fernando Castro, valeu, Fernando. 1,99. Quantas pessoas cabem em Dáquila? Rapaz, putz, sei lá. É mais fácil você perguntar quantas não caberiam, né? Cara, lá é gigantesco, né? Lá é gigantesco, é uma coisa imensa. Eu sei que em casal que 2 milhões. Mas é muita gente, né? Lá é muito grande, cara. André Luiz, valeu, André. Seja bem-vindo aí. Obrigado, André. Deu 100zão aí, Cururu. André chegou chegando. Mandou logo o pack com 48 salsichas. Deixa eu ler o Gesiel aqui. Gesiel veio da. Mandou a vieninha aí pra gente. Sandro, quando você quer o zero game, você entende a frase: quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Pois não haverá meio termo. Exatamente, o meio termo ele não existe. Se você está sendo chamado para uma estratégia ou para algo grande, cara, faça o seu melhor. Vá até o final. Mas isso é aquilo que eu já falei numa live para vocês, que é o padrão mental da fortaleza mental. Se você tem fortaleza mental, cara, numa boa, você não vai ter problema em relação. Pra sair? Meu celular? É. Pô, tu vai pedir o meu celular para pedir a pizza? A minha mãe pediu. Que maravilha, hein? Não, é assim que funciona. Já veio xilingar aqui meu celular. Pede no, não, pede no Uber Eats. Pode pedir no Uber Eats aí. Então, assim, esse é o padrão. Esse é o padrão. Não tem meio termo. Ou você vai cumprir a missão, ou você fica. Ah, mas será que vão pensar que nos. Queridão, só um segundo. Próximo. É assim. Alguns conceitos são colocados na nossa vida, a gente nem entende muito o porquê. Mas eu conheci os caras de casca grossa durante a minha vida. De várias vertentes, de vários lugares, de diferentes áreas de atuação. E a característica deles sempre foi o seguinte: em meio a uma oposição, a gente vai continuar avançando. É isso. Thelma Freitas, deixa eu ler vocês agora um pouco aqui. Cara, que viagem é essa dimensional? Qual parâmetro você traz isso? Quanto mais você fala, não faz sentido para mim. Claro, ô Thelma, a tua mente está cauterizada, você está programada, você não vai entender. Você não vai entender. É normal você não entender. Agora, eu não sou o cara que vou te dar o pacote das respostas. Você vai ter que cavar o teu próprio espaço, entendeu? E ir atrás das suas questões. Essa pergunta não é para mim. Essa pergunta deveria ser para você. Por que eu não consigo entender nada do que ele fala? Eu tive a graça de conhecer um cara chamado Kleber Tani, que eu já falei para vocês aqui. Discípulo direto de Maharishi Mahesh Yogi, onde eu fiz meditação transcendental uma época da minha vida. E os ensinamentos que eu aprendi com o Kleber, sou amigo dele, sigo ele no Instagram, continuo. Aliás, quem está no Rio de Janeiro deveria conhecer a academia dele de meditação transcendental. E ali você vai aprender que você tem que fazer essas perguntas e você tem que ir atrás das respostas. Nós vivemos numa sociedade, esses 95% vivem numa sociedade que adora pegar o pacote, é como se fosse uma comida congelada. Ah, por que não sei o quê? Que é tudo mastigado. Não, gente. Esse tempo acabou. Se você não está entendendo, volta e vai perguntar para você o porquê que você não está conseguindo entender. Porque tinham coisas também que eu não entendia lá atrás, mas eu perguntava. Peraí, por que eu não estou entendendo isso? O cara está falando isso. Aí eu falei, tem que ler algum livro. Tem algum livro que você me indica? Opa, mudou. Me dá uma dica aí. Pum, estudo, estudo, estudo. Esse tempo que as pessoas passam na ociosidade da internet, se elas estivessem estudando,
quantas coisas você vai evoluir. E detalhe, tá? O estudo ele não pode ser preconceituoso. Porque tem coisas que a Bíblia vai me falar e tem coisas que o Osho vai me falar. Tem coisas que quem vai me falar é o Maharishi Mahesh Yogi, que é de uma outra vertente. Tem coisas que é o Deepak Chopra vai me falar. Tem coisas que é o Neville Goddard, tem coisas que é o William Blake. Então eu tenho que estudar. Tem coisa que vai ser o Colin Turner, tem coisa que vai ser outros autores. O Eckhart Tolle, entendeu? Aí é outro fator que a religião aniquila. Tudo que não está contido naquele livro, tudo é do diabo. É outro paradigma que você vai precisar desprogramar. Ah, eu não concordo. Tá tudo bem. A minha trajetória continua aqui. Tá tudo ótimo. Carla Xavier. Nikola Tesla já via que as pessoas não estavam preparadas para a energia livre. Exatamente. E qual era o paradigma da época de Tesla, Carla? Diferente do paradigma de hoje? Não. Assassina a reputação, leva para ele, até o resultado final, anula tudo aquilo que ele trouxe de benfeitoria para o mundo e, detalhe, pega as pesquisas dele, bota um selo e credencia o outro cara que é do sistema. É a mesma coisa. É o mesmo paradigma. Só isso. Guilherme Prado, boa noite. Você fala em mundo dimensional, mas nas escrituras não transmite a imagem de ETs e pesquisas duvidosas. Qual seria a sua teoria? Eu sou amigo do pastor Ananias, sabia? Bom, eu não sei quem é o pastor Ananias. E outra coisa, imagem de ETs. Ninguém falou de ET aqui. O ET é outro paradigma da terceira dimensão, que foi introduzida, foi implementada, Guilherme, por Hollywood no filme ET. Eles já sabiam que aquela imagem plasmada no inconsciente coletivo iria trazer algo. Se bem que o ET do filme é o ET bonzinho, que era cuticute, todo mundo comprava aquele boneco, queria ter aquele boneco em casa. Então, como falar de seres dimensionais, ou seres extrafísicos, ou seres bioplasmados, ou seres que são planetários, que estão ainda no... É uma coisa muito grande que não dá para se explicar numa live. Isso é fruto, Guilherme, porque eu também já fiz algumas perguntas dessa. O que eu tive que fazer? Estudar, estudar, estudar e experiência de campo. Ah, porque isso é isso. Ah, porque isso é aquilo. Continuo na minha trajetória criando os meus conceitos sobre aquilo que eu já vi, já vivi, já experienciei e não há quem diga o contrário para mim. E frequento igreja evangélica, tá todo domingo com a minha família. E o meu pastor, meu amigo, sabe tudo disso. A esposa dele sabe tudo disso. A gente troca altas ideias, altos papos. É claro que tem coisas que são muito surreais para eles, mas que eu já vivi. Eu vou fazer o quê? Eu vou desprogramar o que eu já estou alinhado? Não tem como. Uma experiência vivida, acabou. Eu sei que as coisas são como são, do jeito que são e como são. Ah, mas eu não sei o quê. Aí cada um vai buscar o seu caminho. Cada um vai buscar seu entendimento. Cada um vai buscar a sua estratégia. É assim a vida. E o que você pensa, o que eu penso sobre a sua vida não vai interferir em nada na sua vida. Porque ela é sua, ela não é minha. Não é isso? Emanuele Marucci. Oi, Emanuele. Sandro, boa noite, tudo bem? O que você acha da prática de Reiki? É sobre comunicação intuitiva? Acredita que a consciência é eterna? Claro que sim, a prática do Reiki é muito utilizada. A prática do Reiki, se a gente pudesse falar, vamos jogar para imposição de mãos, né? Eu não vou dizer que é a mesma coisa, mas ela está dentro do mesmo contexto. E as pessoas se fecham porque elas não conhecem o que é o Reiki
E elas tampouco praticam o que é a imposição de mãos. Então nunca usufruíram, nunca tiveram experiência de campo. Entenderam? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E outra coisa, nessa trajetória, você tem um diapasão que é criado automaticamente dentro de você, que é o seu grande filtro. Você pode ler coisas de diversas vertentes, de diversos caminhos, mas dentro de você, por você estar conectado, tem uma fonte que ela traz o equilíbrio das coisas que você lê e alinha ao entendimento necessário para te nutrir naquilo que você não conhecia. E ponto. É quase que automático isso. Rodrigo Pereira, Sandro, o processo de desilusão da 3D é muito louco. Primeiro você se descobre quem você é, para depois sim fazer o que tem que ser feito na vida, para assim ajudar e ser luz para o próximo. Esse é o caminho. Exatamente. E o teu caminho, Rodrigo, vai ser diferente do meu, que vai ser diferente do Márcio, do Ludovico, e assim vai. Cada um tem o seu. Portanto, é perda de tempo você não viver o teu processo querendo viver o processo de alguém. José Nascimento. Quando criança e na adolescência e na fase adulta, eu via coisas que não sei se eram espíritos ou mesmo seres divinos. Essa experiência é muito comum, Zé, com todo mundo. Só que se você for perguntar para as pessoas que moravam com você na época, muito provavelmente, se você viesse de uma matriz cristã, praticante, elas iam falar que é coisa do demônio, iam botar a mão na sua cabeça e expulsar, achando que você era o contaminado, por conta da ignorância. Por conta da ignorância. Você quer ver uma coisa? Vou dizer uma coisa para vocês. Como é que você. Vamos supor que hoje no seu quarto. Ontem eu fiz o teste dos anjos aqui com a minha filha e com o marido dela, né? Ficou todo mundo com medo. Apaguei a luz, liguei o celular e começou. Meu Deus, papai, que é isso? Novidade para ela, não é isso? Se eu mostrar para Clara, que já mostrei, para Clara é normal. Caraca, que incrível, papai. A Clara vai ver a lua lá no pier, sozinha. Pega o carro aqui. Caraca, a lua hoje tá incrível, não sei o quê, papapá. Aí volta e meia ela vê os negócios, ela grava, papai, olha só o que eu vi. Já viu nave aqui? Pessoas são diferentes. Mas os tabus continuam. Aí o que é mais fácil? É do demônio. Não conheço, é do demônio. Paradigma, programação. Você quer ver outra coisa? Como é que você vai discernir um anjo? Vamos supor que você esteja no teu quarto agora à noite e apareça um ser de luz lá. Como é que você vai saber se é um anjo ou não é? Diz para mim. Qual vai ser teu critério de avaliação? Escreve aí. Como você vai? Você vai estar hoje à noite aí no seu quarto e daqui a pouco vai ver uma silhueta branca. Como você vai saber se aquilo lá é um anjo ou não? Diz para mim. Fala para mim. Como é que você vai fazer esse diagnóstico? Michele já começou a responder aqui, ó. Sensação ruim ou boa? Boa, Michele. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Você não poderia estar sendo enganado? Né? Roubar, matar e destruir. Então o cara pode se ver lá, né? Não é isso? Será que você, cauterizado, programado, vai ser uma presa fácil ou uma presa difícil para uma enganação? Presa fácil. Já dou a resposta. Mas você pode ver aqui as respostas, a sensação
de todo mundo, na maioria, é o seguinte, ó, tem uma intuição, tem uma voz. Claro que tem. Você vai saber discernir naturalmente. Você vai poder diagnosticar se essa presença ela combina e mais, se a proposta dessa presença ela é uma proposta que visa um bem maior na humanidade ou não. Mas nenhum de nós tivemos esse entendimento e esse ensino desde criança. Porque o plasma, o que foi plasmado na nossa mente, é um ser com duas asas grandes, não é isso? Que são imagens que as pessoas, cada um tem a sua, dentro das experiências de filmes, de situações que leu e tudo. Mas, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. Por quê? Porque se você for estudar a própria Bíblia, como eu já fiz aqui a série que está aqui no canal, Os Mensageiros, você vai ver que ora eles aparecem como seres humanos normais, físicos, e ora estão bioplasmados. E agora, como é que explica? E a pessoa é capaz de ler, porque eu dou os versículos todos lá, são mais de 10. Eu leio, explico, falo, e a pessoa continua falando. Mas isso aí não pode acontecer no tempo de agora, porque isso foi lá atrás. Ou seja, eles matam a ação dos anjos, que nunca pararam de fazer, trazer como mensageiros essa interação conosco. Eles matam as experiências de Jesus, eles matam tudo o que aconteceu. Ou seja, eles vivem numa loucura, chamada Bíblia, num contexto de aprisionamento, mas que nada daquilo que aconteceu numa época passada pode que nunca deixou de acontecer. Eles não consideram isso. Que loucura. 95%. 95%. Então, pessoal, quanto mais mergulho para dentro, quanto mais sentar no banco da neutralidade, quanto mais fazer perguntas, quanto mais se colocar na condição de aprendizado, mais velocidade você vai ganhar, mais contribuição você vai dar. É isso. É só isso. Então, ilusão é o que a gente vive dentro desses 95%, é tudo ilusão. Conceitos, estratégias, alcances, objetivos, metas, tudo ilusão. Ilusão para quê? Para tirar as pessoas do caminho dos 5%, que é o caminho da ação, é o caminho do trabalho, o caminho da evolução, o caminho da resiliência, é o caminho do propósito, é o caminho da sal da terra e luz do mundo. Esse caminho as pessoas não querem. Não querem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Obrigado pela companhia. Mais um domingo. E vamos embora. Vamos cumprir o nosso propósito. Muitas pessoas estão precisando encontrar respostas, precisando mergulhar para dentro. E nós somos os únicos dos 5% que vamos conseguir fazer com que elas possam parar um pouco e analisar pelo menos, será que acho que está fazendo sentido eu dar uma repensada na minha vida? Se a gente conseguir isso, o resto o Criador já faz. Coisa vai. Nosso objetivo é esse. Peraí, cara. Peraí. Dá uma pensada nisso aqui. Cuidado com isso aqui. Calma. Olha isso aqui. E deixa aí. Boa semana a todos, pessoal. Vamos nos preparar. Ainda existe um tempo. O tempo é curto, breve. E a gente precisa estar preparado. Maravilhosa semana para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau.